Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E na aula de hoje nós vamos abordar a oração do Pai Nosso. Uma oração que serve de modelo para todos nós e que foi ensinada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Para iniciar esse estudo de hoje, eu convido você a ler o texto base dessa nossa lição, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Acompanhe comigo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, amados. Nessa pequena introdução da aula de hoje, nós podemos destacar que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que foi ensinado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos e também aos seus seguidores. E foi durante a continuação do Sermão da Montanha. A oração do Pai Nosso também é chamada de oração dominical. Mas vale abrir um parênteses aqui e esclarecer que ela se chama oração dominical não porque ela deve ser feita exclusivamente no dia de domingo, como acontece de forma litúrgica na crença católica, por exemplo. Mas porque a palavra domingo, como você vê aí nesse quadro, ela vem do termo Dominus, que significa Senhor. Ou seja, foi o próprio Senhor Jesus quem instituiu esta oração com o propósito de ensinamento. Resumindo, a oração dominical significa dizer a oração do Senhor. E o significado dessa oração, ela também reúne adoração, petição e confissão de pecados. E para compreender ainda mais o significado da oração do Pai Nosso, vamos contextualizar os versículos que lemos no próximo bloco do nosso discipulado. Antes de contextualizar os ensinamentos da oração do Pai Nosso, vale destacar aqui que o Senhor Jesus ele exorta aos seus seguidores, aos seus discípulos, a importância das nossas atitudes corretas antes de iniciar uma oração. E essas duas exortações, elas são orar em secreto e não usar palavras repetidas. Quando o mestre diz, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ele mostra que a vida do cristão precisa de disciplina para quem deseja buscar a face de Deus na intimidade da relação. Ou seja, quarto ou aposento é lugar de intimidade. E por ser secreto, mostra também que todo cristão ele precisa ter um lugar para estar a sós com o Senhor. Quando o mestre diz para quem ora não usar de vãs repetições, simplesmente ele está exortando que a oração
Não é como uma fórmula pronta ou uma receita, mas é uma conversa sincera e espontânea que nós temos que ter com Deus. E toda conversa com Ele não deve ser mecânica e sem compreensão, mas sim com entendimento, sinceridade e muito desejo de conhecer a vontade do Senhor. O Senhor Jesus ele começa a oração dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. A palavra traduzida como pai em aramaico é o termo Abba, que era uma forma muito comum de um filho se dirigir ao seu pai com carinho. Já a palavra pai na forma grega é pater, que expressa grande intimidade, profunda emoção, afeto e confiança. Esse termo Abba foi a mesma palavra empregada por Jesus quando ele se referia ao Pai Celestial, conforme essa referência que deixo para você de Marcos. Então é muito significativo o fato de Jesus ensinar que devemos nos dirigir a Deus como Pai. Isso porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus, mas através do sacrifício de Cristo na cruz, Deus nos adotou como filhos, conforme o texto aí que deixo para você de João, capítulo 1, verso 12. E que também através do poder do Santo Espírito, nós recebemos a mesma convicção da nossa filiação com o Pai Celestial, conforme também Jesus. Isso aí segundo o texto de Gálatas 4, verso 6. Pai nosso que está nos céus é uma clara indicação da sua divindade. Nós não estamos orando a um Pai terreno, mas a um Pai celestial, aonde o seu trono está nas alturas e faz da terra o estrado de seus pés. Significa dizer também que Deus, como Pai celestial, ele está acima de tudo e de todos. É um Deus santo, não tolera o mal, não deixa de disciplinar corretamente seus filhos, mas espera de nós comunhão e intimidade com Ele. E a oração continua, o Senhor dizendo: santificado seja o teu nome. É essencial na vida do cristão que ele se empenhe o máximo em ter zelo com a reputação de Deus, da Igreja, do Evangelho e do Reino do Senhor. Isso envolve tanto a oração como também o seu viver diário. Isso expressa uma preocupação com a glória de Deus e com a importância que o próprio Deus seja reverenciado, honrado, glorificado e exaltado como Ele merece. Então, quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja santificado, nós estamos dizendo que o nosso desejo principal nesta vida é que Deus seja reverenciado, adorado, exaltado, acima de tudo e de todos. Ele continua dizendo: venha o teu reino. Aqueles que se preocupam com o Pai Celestial, para que Ele seja glorificado, o seu nome seja reverenciado, também desejam que o reino de Deus ele seja estabelecido o quanto antes aqui nesse mundo. Então a oração ela deve se ocupar com a vinda do reino de Deus na terra agora, ou seja, para que todo mundo conheça e receba do amor de Deus através de Jesus, mas também com o seu pleno cumprimento no futuro, ou seja, nós devemos orar pela volta de Cristo, para que Ele possa estabelecer o reino eterno com a promessa do novo céu e da nova terra, conforme essa referência aí de 2 Pedro, que Deus para você está agregando nessa lição de hoje. E a oração do Senhor Jesus continua, Ele dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa terceira petição relacionada a Deus é uma consequência natural das duas primeiras que nós lemos. Se nós entendemos que a glória de Deus é o que realmente importa, que o seu santo nome deve ser reverenciado
entendemos a importância que há na expansão do reino de Deus nesta terra, então também entendemos que tudo deve estar submetido à vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa vontade. E a consciência dessa verdade bíblica, ela deve moldar o nosso relacionamento com o Senhor. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, nós devemos nos lembrar que é a vontade dele que deve ser feita e honrada. Então as nossas petições, elas devem passar primeiro por esse crivo, porque no céu a vontade de Deus, ela é obedecida de forma plena. Mas na terra, por causa do pecado, os homens transgridem a lei do Senhor. Eles não andam segundo a vontade do Senhor. Quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu, nós estamos pedindo a Deus que seus planos e seus propósitos sejam completamente cumpridos. E conhecer a vontade de Deus implica diretamente em conhecer a palavra de Deus, que é a verdade revelada. Mas a vontade de Deus também ela é compreendida através da direção do Espírito Santo revelada diretamente em nossos corações. E a oração continua dizendo, o Senhor Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceba que somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade do Senhor, é aí que depois nós devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso, aí que o Senhor Jesus se refere nessa oração, ele diz respeito justamente àquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física nesta terra. É interessante nós notarmos também que Jesus diz, o pão de cada dia nos dá hoje. Ou seja, isso significa que nós devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário, confiando de que o futuro ou o amanhã, ele pertence a Deus, conforme essa referência de Mateus 6,34. Então, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo a Deus que Ele derrame de sua provisão sobre nós, para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente neste mundo. Isso significa que o compromisso da provisão de Deus neste sentido, ela é simplesmente com as nossas necessidades básicas, como aconteceu no deserto, quando Deus mandou o maná, e que está também em concordância aí com esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. E o texto segue dizendo, a oração do Senhor Jesus, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As dívidas que pedimos para que Deus perdoe, elas não são dívidas terrenas, mas são dívidas espirituais. Essa parte da oração do Pai Nosso, ela é uma confissão dos nossos próprios pecados. Apesar de nós termos sido redimidos, justificados e regenerados, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, ainda estamos sujeitos ao pecado, conforme essa referência de 1 João. Nós sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para que possamos sentir o conforto do seu perdão através da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui algo interessante e bem importante. Jesus diz que nós devemos pedir que Deus perdoe nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Isso nos faz lembrar a parábola, do credor incompassivo. Porque Jesus ensina que nós perdoamos porque também nós fomos perdoados. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, como nós poderemos clamar pelo perdão do Pai? Não tem como, né? Além disso, o perdão que nós dispensamos aos outros, nas palavras de Jesus,
ela é uma evidência de que também nós somos perdoados por Deus, conforme essa referência que deixo para você de Mateus, capítulo número 6. A oração continua dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa última petição ela se refere à proteção de Deus contra os perigos do pecado, como também dos maus propósitos que o inimigo usa contra nós. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, ele também se preocupa em não pecar contra o Senhor. Quando nós oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal, basicamente nós estamos confessando que o alvo da nossa confiança para que possamos andar em santidade, esse alvo é o próprio Deus, e não nas nossas próprias forças. Vale a pena lembrar aqui a diferença entre tentação e provação. A tentação ela está ligada à sedução. Já a provação é um teste ou prova que o pai submete seus filhos com a finalidade de aperfeiçoar o cristão e também de conhecer o seu valor. Muitas vezes as provações elas podem nos deixar expostos aos ataques do inimigo. Isso aconteceu com alguém da Bíblia muito conhecido, que foi a história de Jó, e é um exemplo muito claro disso. Mas a boa notícia é que Deus promete que nós jamais seremos submetidos a uma prova além do que nós podemos suportar, conforme a essa referência de 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 13, que deixo para você estar agregando nessa lição de hoje. E a oração continua, o Senhor dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É justo olhar para essa frase como uma declaração que responde com perfeição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. É como se ela estivesse reforçando o reconhecimento da majestade e da glória de Deus. Então, finalizar a oração dessa forma mostra completamente a grandeza, e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Muito bem, queridos, chegamos à conclusão desse nosso estudo. E como nós vimos aí, a oração do Pai Nosso ela é um modelo ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para que nós possamos aplicar os princípios dela na nossa oração diária. E assim, nós sejamos agradáveis a Deus nas nossas orações. Repetir essa oração todas as vezes que for orar não garante que nós seremos ouvidos, porque o Senhor Deus, Ele reprova as vãs repetições. A oração agradável a Deus é aquela que segue os princípios desta oração que o Senhor Jesus fez, ensinando para os seus discípulos e seus seguidores. E ensinou que ela seja feita com fé, humildade, perseverança e muita devoção ao nosso Pai. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante discipulado videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!